Olá, um vídeo aqui bem formal, nesse padrão mesmo, né? Nós vamos falar assim, o pai de santo ou a mãe de santo prender os seus guias, né? Isso é uma coisa que uma até falou assim, vontade de dar risada, mas bom, é uma dúvida, né? E também esse é um medo que tinha muito os nossos avós, né? Os pessoal de terreiro, tudo cabeça branca, eles tinham muito medo. O tempo que havia, porque foi-se o tempo, né? O tempo que havia muitos médios inconscientes, que o pessoal trabalhava e dava resultado, né? Então, assim, frequentar os terreiros desconhecidos, né? Uma casa estranha de outra cidade, né? Os nossos avós, o pessoal lá no comecinho da Umbanda, né? Eles tinham muito medo do pai de santo, mãe de santo, prender, amarrar os guias, né? Mas hoje, era algo que meneava ali a cabeça dos antigos, né? Já nos anos 90 não se falava sobre irradiado, né? A Pombagira, Maria Padilha irradiado com Yansan, né? Marabô, com Exu Veludo, Marabô assim com algum orixá, né? Xangô, né? Marabô com Xangô. Então assim, mas hoje em dia não se fala mais de pai de santo, mãe de santo amarrar, ou algum médico poder ter essa força de amarrar o guia. Porque hoje nós temos mais, né? Sabemos um pouco mais. Bom, ninguém prende o vento, né? E se um guia, uma entidade, o teu Exu, tua pombagira, teu baiano, se deixar prender, se deixar prender por uma pessoa, né? Se deixar se amarrar para aquela pessoa, então que fique por lá mesmo, né? Quem vai querer um guia desse, tão fraco assim, né? E olha que, na verdade, os Exus e as pombagiras são muito poderosos, né? São muito fortes. Ninguém prende o vento, né? Também, assim, isso é fantasia, né? Porque talvez antigamente conseguiria, né? A gente já ouvia falar que até com caboclo, a pessoa riscava o ponto assim, derrubava uma pessoa longe, né? Fazia a pessoa cair longe, riscava o ponto com caboclo, né? Então, assim, é, será que a pessoa consegue prender o vento, amarrar o vento? Porque os guias e entidades, elas não pertencem para ninguém, né? Nem um pai de santo, nem uma mãe de santo, porque aí estão confundindo as coisas, né? Estão colocando, além de colocar o kardecismo, estão colocando o conceito do candomblé, né? Que os orixás ali, que o Yaô, os Ebome são sempre Yaô, né? Perante o orixá, que é antigo. Mas tem um conceito que os orixás ali da Dobá, né? Cumprimenta ali, bate a cabeça no pé do Pai de Santo, porque aquele orixá, na verdade, ele nasceu, não é o orixá, né? O que está lá no Urum, né? Se fosse o Purinho, né? Se fosse o Purinho, ele mesmo se cultuava, então o que nasceu ali como criança, por isso que se chama zelador de santo, pai de santo, ele é pai daquele santo, né? Então assim, estão colocando esse conceito, né, na Umbanda, achando que o pai de santo de Umbanda, a mãe de santo, ele é dono daqueles guias, né? Imagina aqueles guias, os guias estão aí desde a fundação, desde o começo do mundo, né? Porque nem mesmo Chico Xavier acreditava que Preto Velho fosse os escravos, porque fala que essa é uma religião de espírito de indígena e de pessoas que foram escravizadas, né? Mas nem mesmo Chico Xavier não acreditava que os escravos são os preto velhos são os escravos, né? Então, assim, então essas entidades estão aí desde o começo de tudo, né? Muito tempo, né? Até foram trazidos pelo candomblé, Angola, né? Já se manifestava herê, preto velho, marinheiro, que mais? Pombagira, boiadeiro, caboclo, né? Algumas entidades já se manifestavam no candomblé de Angola, né? Então, assim, então, os pais de santo não são donos, não são pai nem dono das entidades, né? E nenhuma entidade não pertence nem ao médico que trabalha com ele, nem ao umbandista, nem ao pai de santo, nem àquele terreiro. Tanto que tem pessoas que a própria entidade arranca a pessoa daquele terreiro, quando desagrada aquela entidade. A entidade afasta aquela pessoa. Então acho que tá bem explicadinho, acho que o pai de santo não consegue. No mais de hoje, né, que não tem uma mediunidade tão completa, não consegue prender o guia. E se conseguir prender, amarrar o guia,
tirar o teu guia, né? Então que fique nesse terreiro esse guia. Por que você vai querer uma entidade assim tão fraca, né? Então, se ela não consegue se proteger, como é que ela vai te proteger? Porque o papel do protetor é proteger, né? Então deixa o like aqui, bastante like.